Olá, graça e paz. Hoje mais um dia do nosso devocional, Café com Deus Pai. Autor e pastor Júnior Rostirola. Faça a sua parte. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24. Sabia que na Bíblia a palavra pés vai além de apenas uma parte do corpo? Ela simboliza os lugares de conquista. Para conquistar é necessário avançar, dar passos adiante e reconhecer que não é pela nossa própria força, mas pela autoridade que recebemos de Jesus. Recordo-me de muitos anos atrás, quando a Reviver, igreja que pastoreio, estava em seu primeiro ano, instalada em um prédio alugado. O Espírito Santo me impulsionou a cruzar a rua e orar no terreno vazio em frente à igreja. 4 dias depois, o proprietário do terreno me procurou. Não nos conhecíamos, mas, ao passar em frente à igreja, ele sentiu uma forte convicção de construir uma nova sede para a minha igreja em seu terreno. Isso foi totalmente surpreendente. Em tão pouco tempo, Deus respondeu à oração que fiz, considerando o alto valor do terreno e o investimento necessário para a construção. Somente Deus poderia providenciar algo assim. O Senhor, por meio do seu Espírito, fala conosco. Ele nos guia na direção que devemos seguir, mas é necessário agir para que nossos pés caminhem em direção às promessas que Ele nos fez, pois elas estão ao nosso alcance. Nosso papel é ter uma fé corajosa para ouvir, acreditar e seguir na direção do que foi revelado pelo Pai. Compartilhe este testemunho de fé para aumentar ainda mais a sua esperança e expressar que, quando nossos planos, atitudes e fé estão alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida, podemos ir além do que vemos. O que Deus fala ao seu coração o tem impulsionado a dar o primeiro passo? Caso contrário, desafio você a fazer a sua parte. Se sim, prepare-se para ser surpreendido. Coloque o pé e Deus dará o chão. Viver o sobrenatural é uma escolha que fazemos. Devocional 112 de 365 dias. Leitura bíblica João 20. Palavra-chave: atitude. Amados, todos nós devemos ter atitudes positivas. Nós, como cristãos, podemos guiar muitas outras pessoas aos caminhos de Deus, se tivermos a atitude correta. Por isso, devemos sempre ler a Bíblia, assim seguindo os passos de Jesus e lutar contra o pecado. Em Efésios capítulo 4, versículo 26, nos diz que quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. O que significa irai-vos e não pequeis? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, é uma exortação dada pelo apóstolo Paulo, registrada em Efésios 4, versículo 26. Diante desse versículo, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o significado da expressão irai-vos e não pequeis, achando se tratar de um tipo de contradição. Irai-vos e não pequeis, o contexto de Efésios 4, verso 26. Antes de tudo, é importante saber que o contexto dessa passagem revela que Paulo estava falando acerca da unidade dos santos no corpo de Cristo, mostrando que tal unidade deve ser preservada na prática mesmo diante das diversidades. O apóstolo lhe apontou para a verdade de que a nova natureza que os redimidos possuem em Cristo exige um novo padrão de vida, que se opõe ao pecado e reflete a santidade. Paulo até utilizou a analogia de despir e vestir, ou seja, os salvos devem se despir das roupas gastas da velha natureza e se vestir do novo homem, criado segundo Deus. Para tornar mais claro esse ensino, Paulo escreveu 6 implicações práticas dessa dinâmica. Deixar de mentir para dizer a verdade, saber controlar a ira, deixar de furtar, mas trabalhar naquilo que é correto, saber controlar as pessoas, não dizer palavra torpe, mas usando-as para edificação, ficar longe da amargura, mas andar em amor, segundo benignos e compassivos uns com os outros, se afastar de qualquer impureza e imoralidade. Muitas vezes devemos nós demonstrar indignação, principalmente quando ficar calado numa determinada situação seja o mesmo que ser omisso e conveniente com um erro. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar com que tal indignação se degenere em pecado.
Portanto, a ira em si não é necessariamente pecaminosa, vista que o próprio Deus é um Deus irado, de modo que sua ira se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. Ou seja, a ira de Deus é santa, é justa e é uma de suas perfeições. O Deus que é amoroso e misericordioso é igualmente santo e justo e não pode ficar indiferente ao pecado. Antes, derrama sua justa ira sobre o pecador. No entanto, porém, a ira na vida de homens caídos quase sempre está fundamentada sobre os pilares do pecado, e é nesse sentido que ela se torna reprovável e carnal, ou seja, enquanto a ira de Deus está sempre oposta ao pecado, a ira humana quase sempre está associada a ele. É exatamente por isso que o apóstolo escreveu: irai-vos e não pequeis. De forma bem prática, podemos dizer que o cristão deve sempre ficar irado contra o pecado. Porém, quando essa ira é direcionada ao comportamento do próximo, facilmente ela pode se tornar pecaminosa, convertendo-se em mágoa, rancor e ódio. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Justamente para enfatizar ainda mais o cuidado que o cristão deve ter ao ficar irado, o apóstolo escreveu que ele não deve permitir que o sol se ponha sobre a sua ira, e ainda continuou dizendo: e não deem lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Isso significa que o diabo procurará, a todo custo, transformar a justa indignação em um comportamento pecaminoso, como por exemplo o ódio e a mágoa, criando assim uma barreira ao perdão. Portanto, para que não se corra o risco de pecar permitindo que a ira se degenere em ressentimento, o que o cristão deve fazer é não deixar que o dia termine estando ele ainda alimentando tal indignação. É por isso que o conselho irai-vos e não pequeis é especialmente direcionado àqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo e possuem em suas vidas as virtudes do fruto do Espírito, como o domínio próprio, a benignidade e a longanimidade, pois estes sabem que a indignação contra o pecado é requerida, como da mesma forma é também requerida a unidade entre os irmãos e a amabilidade para com todas as pessoas. Como cristãos genuínos, devemos ficar irados contra o pecado, contra o desprezo pelo nome do Senhor, contra a injustiça, contra a falta da verdade e contra a impunidade, contra a corrupção e tantos outros comportamentos que são frutos da depravação humana. Irai-vos e não pequeis é uma ordem que deve ser cumprida, porém, o que sempre deve estar claro é que a justa ira esperada dos seguidores de Cristo não se fundamenta neles próprios, mas no padrão exigido pela Santa Palavra de Deus. Seja guiado por Jesus, pelo seu Espírito Santo. Não deixe que o inimigo venha te afrontar com talvez mágoas em seu coração, com espíritos de rejeições, mas que o Senhor Jesus venha falar ao teu coração. Se deixe ser moldado e tratado pelo Pai. O Senhor Jesus, Ele nos ama tanto, que muitas vezes nos sentimos constrangidos por tal amor. Deixe o Senhor te tratar com todo o amor e ternura que Ele tem. Que você possa ser usado, que você seja um vaso nas mãos do oleiro e que você seja todos os dias transformado dia a dia. Que o Senhor possa reparar as brechas que há no seu coração. Que o Senhor possa reparar toda ferida, toda rejeição. Que o Senhor possa te trazer cura interior. Que o Senhor possa moldar a tua vida. Amém? Finalizamos mais um devocional Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.